Sampaio Corrêa tem ajustes finais para o confronto diante do Mirassol. Daqui a pouquinho no CT de José Carlos Macieira, o técnico vai tirar suas últimas dúvidas. 3 mudanças poderão acontecer para esse confronto e o esquema de jogo também pode ser alterado. O Maranhão Atlético Clube já sabe que não jogará no sábado, e sim no domingo, dia 7. A CBF finalmente colocou 7 rodadas da Série D do Brasileirão. Emanuele Modas, vestindo sempre você com os melhores modelitos, roupas masculina e feminina, toda moda praia. Você vai encontrar calções Mauricinho, camisas térmicas para proteção solar. Você encontra também lindas bolsas e carteiras. Emanuele Modas, peças que garantem o sucesso do seu look em qualquer estação. Modelagens que arrasam em qualquer dia da semana. Aceitamos cartões de crédito, inclusive o Credit Shop. Emanuele Modas, em São Luís, Avenida São Marçal 370, João Paulo. Emanuele Modas é a patrocinadora oficial do canal Laércio Costa Narrador. Está na descrição, siga nas redes sociais a Emanuele Modas e ande na moda. Tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações, seu like é muito importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui, porque eles valem a sua participação no Fala Galera. Torcida do Sampaio Corrêa, ajustes finais do professor Evaristo Pisa para o confronto diante do Mirassol, que vai acontecer neste sábado, neste fim de semana, no Estádio Castelão. Jogo, a bola rola às 16 horas, com completa cobertura aqui do canal Laércio Costa Narrador, que ainda vai transmitir o basquete a partir das 18 horas. Sampaio em quadra no ginásio Costa Rodrigues, mas tudo isso aqui você acompanha com a gente. A dúvida do técnico ainda no sistema de meio de campo, a não ser que ele traga outra dúvida, porque no ataque praticamente a coisa esteja definida. Na verdade, acreditamos que ele vai no esquema 4-3-3. Ele não vai fugir desse esquema que ele adotou no jogo diante do Atlético, no jogo diante do Botafogo e também para esse confronto diante do Mirassol em casa. Creio que não vai ser possível alterar nesse primeiro momento esse esquema de jogo. Acenou com a possibilidade do 4-4-2, mas eu acho que o Ítalo está no jogo, o Pimentinha também está na bola, e a alteração acontece do lado esquerdo com a entrada do Matheus Martins em lugar do Bio. O achismo meu, não digo que isso aqui seja uma realidade. Lá atrás, na cozinha, está configuradinho, creio que não haverá mudanças. Luiz Daniel, as laterais são os mesmos, no miolo também. Agora o sistema de meio campo pode ser que venha aí com alterações, e aí são significativas as alterações que ele vai pontuar, porque ele vai para o meio de campo, que é a parte pensante, é a parte de equilíbrio de uma equipe. Como o Sampaio não teve muito bem no último confronto, embora tendo a posse de bola em seu favor, e aqui diante do Atlético Goianiense o segundo tempo foi muito melhor, e aí a confiança de todos nós para um grande jogo diante do Botafogo, e por isso o técnico Evaristo não mexeu na configuração do time para o confronto, mas o time perdeu o jogo. Dentro de casa, com o apoio da sua torcida, acho que a configuração da equipe será totalmente, não diria modificada, mas ajustada. Para ter uma equipe coesa, apoiada, um esquema que proporcionará ao time do Sampaio Corrêa jogar sem brancos ou sem espaços da defesa para o meio de campo e para o ataque. Tem que ser jogado indo e voltando, numa consistência. Você não pode jogar com a zaga espaçada do ataque, do meio de campo e do ataque,
Isso aí não pode acontecer, porque aí você vai gerar espaços para o time adversário. Claro que isso aqui o tempo todo é difícil, até porque você tem um adversário pela frente que também está te estudando, que vai buscar suas falhas, os seus pontos negativos. E aí é necessário que o Sampaio Corrêa preencha essas partes, esses pontos negativos que teve diante do Botafogo, para surpreender o adversário, que quando for nesse erro do Sampaio já tenha essa correção perfeita para esse confronto diante do Mirassol. Por isso o técnico reajusta o time nesta sexta-feira. Treinamento ontem foi o coletivo do Sampaio Corrêa. Hoje é um treinamento tático de ajuste de peças, da forma que o time vai jogar, com alguma jogada ensaiada para surpreender o adversário. Nesse aspecto que deve utilizar hoje o seu tempo ainda restante entre o jogo de amanhã para dar esse ajuste final, essa parte tática do Sampaio que vai levar a campo. Por quê? Creio que o técnico deve ter sim a sua preferência, o seu time definido. No meio de campo, por exemplo, o Johnny Douglas não tem ido muito bem. O Luiz Otávio tem sido uma peça melhor do que o Johnny Douglas. Mas eu creio que o jogador da preferência do treinador, ele vai ter a preferência pelo Johnny Douglas, né? E quem vai ser o sacrificado, saindo do time nesse momento, é Luiz Otávio. Então sai Luiz Otávio para encaixar o Marcinho com o Neto Paraíba vindo para a meia direita, que é a sua real posição. Foi onde ele sempre, mesmo jogando com a 10, ele sempre cai daquele setor. O número que pouco interessa. Se o Marcinho vai jogar com a 10, vai jogar com a 8 ou com outra qualquer camisa, isso aí é o que pouco interessa. Eu creio que a configuração do Sampaio é com Neto Paraíba pela direita e com o Marcinho pelo lado esquerdo. Ganha em qualidade, em muita qualidade. Ele precisa de proteção no sistema de defesa, e aí ele coloca um jogador que é mais pitbull, né? Que tem qualidade no passe, mas que também é pitbull e que precisa melhorar mais a sua performance dentro do grupo, que é o Johnny Douglas, que fez um bom Campeonato Paulista pelo São Bernardo. Então, tem Johnny Douglas, tem Neto Paraíba e tem Marcinho. Agora, tudo vai depender do rendimento do Marcinho, que é o jogador que chega com pompas, né? Recebendo a nossa maior atenção, a nossa maior confiança. Então esse é o grande momento de dar certo, porque de uma coisa a gente tem certeza: o Evaristo Pisa, ele tem sim buscado a melhor formação, tentado acertar o esquema de jogo, e me parece que ele tem entendimento da partida. Agora as peças elas têm que funcionar. Não adianta do lado de fora o treinador fazer as mexidas, o cara perdeu o gol na cara, o cara perdeu o pênalti, fazer as piores escolhas. E aí sempre essa carga cai em cima do treinador. Hoje a gente sabe que não há uma vitória ainda do treinador Evaristo Pisa. Pesa, porque o time não está ganhando. Mas que ele tem atuado bem fora de campo, eu não tenho dúvida que ele tem feito as boas mexidas, que ele tem feito a leitura correta do jogo, e agora é uma questão da bola entrar, do Sampaio colocar a bola para dentro. Claro que Malécio Costa não funcionou diante do Botafogo, o time não criou, sim, então por isso é que essa peça está chegando, e por isso essas mexidas na equipe. E aí você tem um ponto positivo nesse momento, que é o jogador do Sampaio nos últimos anos, que não esteve no primeiro, não esteve no segundo jogo, mas que vem para o terceiro jogo. E creio que vai de cara. Creio que não é aquela história de não, deixa para depois. Craque você bota de cara, é o homem do jogo. E ele é em quem o torcedor do Sampaio deposita a sua maior confiança, que é o Pimentinha. Se não tem a aprovação de 100% da torcida, mas 100% da torcida que, porque o Pimentinha não tem substituto, porque o Pimentinha não tem, alguns, né, claro, a minoria, mas a gente sabe que o Pimentinha é o homem de desequilíbrio do Sampaio, quem verdadeiramente
tem feito as grandes atuações nas grandes exibições que o Sampaio Corrêa tem proporcionado. Tem sempre o Pimentinha atuando pelo lado direito do campo. Então o Sampaio ganha muito em ofensividade, ganha muito em desequilíbrio no sistema de ataque do Sampaio Corrêa para o adversário, né? Para quebrar das linhas. E olha que o Mirassol não deve estar satisfeito não. Pô, Pimentinha está no jogo. Pimentinha é dor de cabeça, a gente sabe, dos laterais, dos sistemas de defesa. É um jogador rápido e, mais do que isso, conhece cada palmo de terreno do Estádio Castelão. Então, meu amigo, segurar o Pimentinha não é fácil. Se recuperou da lesão, treinou, aprimorou a parte física, espero que a parte técnica, e claro que não desaprende, mas às vezes o jogador não passa um bom momento. Creio que não seja esse o caso do Pimenta, que está com vontade, pela entrevista que deu, vai para o jogo, e indo para o jogo, a confiança nossa é muito, muito positiva, é muito grande para o Sampaio Corrêa. Então, o Sampaio, Luiz Daniel, creio, né? Matheus Pivô, Léo Silva, Joécio e o Alisson, Johnny Douglas, Neto Paraíba e Marcinho, Pimentinha, Ítalo e Matheus Martins, que deve ser alteração também pontual nesse sistema de ataque, devido o Bill ainda não ter jogado bem, ainda não ter dito mostrado para que veio no Sampaio, pelo menos nesses 2 primeiros jogos. Mas é paciência, vamos ter paciência, nada de, como já falei, de jogar pedra. A gente esperar o momento do jogador. Exemplos nós já temos de outros atletas que não começaram bem, mas que terminaram com louvor as competições pelo Sampaio Corrêa. Então, galera, paciência e vamos para o estádio. Eu vou trazer meu parceiro, meu craque, Afonso Diniz, blog avonsodiniz.com, sempre muito bem atualizado, repórter da TV Mirante, da Rádio Mirante, nosso parceiro nas transmissões esportivas. Ele vai nos contar mais outras informações também, o que é que ele acha do Sampaio Corrêa, como é que o Sampaio está se preparando aí para esse confronto diante do Mirassol neste sábado, 3ª rodada do Brasileirão. Alô, craque Afonso Diniz. Amanhã a Bolívia querida entrando em campo pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, tentando quebrar uma sequência negativa de 9 jogos e buscando também a sua primeira vitória dentro da competição. A semana foi extensa, treinos físicos, treinos técnicos e os últimos táticos das escolhas do técnico Evaristo Pisa para esse confronto. Ele ganhou boas notícias, Marcinho pronto na bola, Pimentinha trabalhando, Ítalo, que era dúvida, também participando ativamente das movimentações, e o Sampaio Corrêa deve ter 3 alterações para esse confronto. A entrada do Marcinho, com o Luiz Otávio sendo sacado do time e o Neto Paraíba jogando como volante, o encaixe do Pimentinha de volta à equipe no lugar do Vitinho e, por opção, o Matheus Martins deve ganhar a vaga do Bill. O restante da formação deve ser postado da mesma maneira em relação às 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B. Em destaque, aqui no microfone Mirante, a palavra do Neto Paraíba, que é moldado para uma outra função, mas permanece na equipe. Ele fala sobre esses reencaixes do Sampaio Corrêa e sobre essa semana positiva que o Sampaio Corrêa teve, a chamada semana cheia, para esse confronto diante do Mirassol. Vem sendo uma semana bem boa, trabalhada, né? Fizemos uma parte física, uma parte tática ali, se conhecendo com a chegada aí do Marcinho. Temos tudo para se conhecer ainda mais e conseguir um bom resultado no sábado. O time está trabalhando outros movimentos táticos, né? A possibilidade de 3 zagueiros, a própria entrada do Marcinho com você, como é que está trabalhando isso? Sim, são opções, né, que o professor Pisa tem. Acredito que da melhor forma ele achar que a equipe tem que iniciar, os jogadores têm que iniciar. O importante é todos estar com o mesmo objetivo para a gente conseguir essa vitória no sábado. É diferente com o Marcinho ali do lado, com o próprio Pimentinha entrando? Sim, são jogadores inteligentes, né? Jogadores que já conhecem o clube, isso faz uma grande diferença. Jogadores que podem resolver o jogo a qualquer bola, a qualquer momento.
mas temos tudo para fazer uma boa semana, né? Entrosar ainda mais para conseguir essa vitória. Na programação do Sampaio Corrêa, a equipe realiza ainda uma última atividade antes do confronto hoje à tarde no CT José Carlos Macieira, e depois os jogadores já entram em regime de concentração. A Bolívia Querida vende ingressos para o confronto diante do Mirassol ao preço de R$ 25 a R$ 50. O duelo diante dos paulistas acontece amanhã, às 16h, no Estádio Castelão. As notícias tricolores com Afonso Diniz. Obrigado, meu amigo Afonso Diniz. E não dá para perder Sampaio Corrêa e Mirassol, 16 horas deste sábado, Estádio Castelão. A procura está boa por ingressos. Eu creio que o torcedor vai para lá levar o seu incentivo, acreditando no Sampaio Corrêa. Eu acho que o Sampaio é essa formação que falei. Você viu o que o Afonso disse? Está na bola Massinho, está na bola Pimentinha, está na bola Ítalo, está na hora do Ítalo desencantar. E vai ter o seu primeiro jogo com esse cara que desequilibra, chamado Pimentinha. E com 2 jogadores que têm criatividade. Neto Paraíba, pela meia, homem armador, e o meio atacante Massinho. Ó, supimpa para a Bolívia Querida. Não vai ser jogo fácil, sabemos. Não vai ser jogo fácil. Mas vai ser um jogo, sem dúvida nenhuma, muito difícil. Mas vamos superar o adversário. Porque no Castelão, quem manda é o Tubarão. Torcida, no próximo conteúdo eu vou trazer notícias do Mirassol, adversário do Sampaio Corrêa. Falando da arbitragem, sabemos que a arbitragem goiana é que vai apitar o jogo. Então a arbitragem vem de Goiás para marcar esse confronto. Creio que está bem servido, depois a gente vai falar muito mais sobre isso. A Confederação Brasileira de Futebol, ela finalmente anunciou a tabela com 7 rodadas aí do Campeonato Brasileiro. São 7 rodadas iniciais, ela estava além do limite. Não sei se está trabalhando aquele lance de transmissões, até aqui nada foi divulgado pela CBF em relação a transmissões de jogos da Série D. Deve ser por isso que quase ela perde o tempo. Acho até que ainda perdeu, porque anunciou dia 27 e o campeonato começa no dia 6. Salvo engano, 2 ou 3 jogos no dia 6. Os maranhenses vão jogar no dia 7, de acordo com aquilo que estava. O Maranhão queria jogar dia 6, mas a CBF mostrou para domingo, mandou para domingo, tanto o jogo do Maranhão quanto o jogo do Cordino, que são os 2 representantes, o Maranhão jogando em casa e o Cordino jogando fora. Mas o Maranhão já sabe que joga 16 horas no domingo no Estádio Municipal Nilzinho Santos. E aí eu vou trazer meu brother João Ricardo, que é um grande repórter também da TV Mirante, da Rádio Mirante, nosso parceiro nas transmissões esportivas e também no seu blog joaoricardo.com. Ele vai trazer também aqui as informações agora do Maranhão Atlético Clube. Manda para nós, meu craque João Ricardo. O Maranhão fez ontem um treinamento no Estádio Municipal de Nilzinho Santos e hoje, pela programação, deve realizar aquele jogo treino que estava marcado para quarta-feira, mas acabou sendo adiado por conta daquela forte chuva, né, que acabou inviabilizando aquela partida, aquele teste no Parque Valério Monteiro. Então, o time que foi testado ontem no Nilzinho Santos e que pode ser testado hoje nesse jogo treino, tem muito ainda do Campeonato Maranhense, mas a gente já percebe aqui algumas avaliações que estão sendo feitas pelo técnico Zé Augusto de jogadores que chegaram recentemente. Daniel Passira, por exemplo, ontem começou esse trabalho coletivo, esse trabalho tático na formação principal, e o Passira foi o último jogador a chegar, mas também foi contratado com esse objetivo, né, de ser ali uma referência no ataque. A formação testada ontem teve Moisés no gol, na lateral direita, detalhe, o Franklin não foi utilizado porque ele está sentindo dores musculares. Nesse momento, não preocupa para o jogo de estreia contra o Atlético Cearense, mas não foi testado ontem. Daí a necessidade do Maranhão conseguir o mais rápido possível no mercado da bola um jogador para essa posição, para ser uma opção ao próprio Franklin ou disputar com o Franklin a titularidade. Então o Franklin ontem não treinou por conta disso, orientação do departamento médico, e aí o Fernando, que é zagueiro, foi improvisado ali naquela função. A defesa formando com Leone e Maicon, e na lateral esquerda o Gabriel Fontes, né, mantido ali naquela função. O meio-campo com Vander, Cavi e Jorge, aqui sem nenhuma alteração, e no ataque Fabrício, Daniel Passira e o Capote. Capote ganhando aqui uma oportunidade, pelo menos foi testado ontem nessa formação principal. Aí depois as mudanças foram sendo feitas, né? Outras avaliações foram processadas pelo técnico Zé Augusto, e uma que a gente destaca aqui foi a saída do Jorge para a entrada do Ronald. O Ronald, ele pode ser tanto uma opção para a lateral esquerda, como pode ser também um jogador que cai pelas pontas no ataque, assim como pode jogar por dentro. Então
O Jorge, ele é o camisa 10 do Maranhão hoje, mas o Ronald, testado ontem, significa dizer para o torcedor atleticano que é uma possibilidade que vai se abrindo. O Ronald também sendo ali uma opção para jogar no lugar do Jorge, ou até, quem sabe, jogar ao lado do Jorge. O Maranhão hoje está nesse 4-3-3, mas se houver necessidade de uma alteração tática e o Maranhão jogar com 2 armadores, tem essas 2 peças aqui, de alta qualidade, né? O Jorge e o Ronald, que tem até características um pouco diferentes, o Ronald mais agudo, o Jorge mais cadenciado em determinados momentos, lê mais o jogo, segura a bola quando é necessário. Então são opções interessantes que o Zé Augusto tem aí para a Série D. Tabela detalhada foi divulgada ontem, ao longo da programação nós vamos trazendo aqui somente o primeiro turno por enquanto, né, os 7 jogos iniciais, e confirmando que a estreia do Maranhão não será sábado. A CBF confirmou que vai ser no domingo, então dia 7, não dia 6, dia 7 de maio, domingo, às 4 horas da tarde, no Estádio Municipal Nilzinho Santos, contra o Atlético Cearense. Muito obrigado, meu craque João Ricardo. É isso aí, minha galera. Então, olha, não esqueça, próximo conteúdo nós teremos também notícias aqui do Mirassol. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, seu joinha muito importante, compartilhe e deixe os seus comentários, porque ainda hoje eu vou trazer o que é que você está achando aí do jogo do Sampaio Corrêa e Mirassol, se você vai lá para o estádio. Vamos ver seus comentários aqui também. Grande abraço a todos, fique com Deus, uma ótima sexta-feira e até mais.